não existe uma forma de fazer essa entrevista com o paciente ou de dicas, com certeza. E estômago e parto, diagnóstico, né? Essa área tem muito disso, assim, a gente não tem verdades absolutas. É uma área onde todo mundo pode contribuir um pouco, todo mundo pode ajudar com a sua experiência e contribuir em benefício do paciente, melhorando os nossos processos de diagnóstico, né? Que essa é a grande pegada. A grande pegada, e por isso a gente vai falar de dicas de entrevista, é você ter uma linha para orientar o seu diagnóstico. Porque é justamente essa a principal barreira para que os colegas trabalhem com essa área no consultório. É o cara que quer olhar a lesão e já saber o que é. E não é assim que as coisas devem acontecer. Se você quer olhar a lesão e já saber o que é, não é um processo de diagnóstico, e isso assusta você. Porque na maioria das vezes que você bate o olho de cara, você não tem o diagnóstico de cara. E por que isso não acontece? Justamente porque essa etapa da entrevista, dessa conversa que você vai ter com o paciente, ela é o primeiro passo. Isso tem que ser antes de você olhar a boca. Antes de você olhar a boca, você precisa ter essa entrevista um pouco ardilosa, você tem que ser malandro, você tem que saber conduzir o paciente para que ele não seja, como a gente diz, telegráfico, né? Aquelas respostas curtas que não estão articuladas e que não te ajudam a orientar a sua maneira de pensar. Porque durante esse papo é que você vai definir as coisas. Então isso tem que ser o início do processo. E é justamente quando você tem isso de uma forma mais bem construída que você vai ter mais segurança para trabalhar com o diagnóstico e você vai parar de fugir dessa área da odontologia. Você vai ter vontade de trabalhar com isso, porque também ela é muito desafiadora, ela é muito promissora e ela pode melhorar os rendimentos do seu consultório, porque você vai fazer isso inserido dentro da especialidade que você já faz. Basicamente, na nossa conversa de hoje, assim, no nosso papo, assim, tem 3 aspectos que eu gostaria de destacar bastante e enfatizar nesse processo assim, de por que fazer, quais seriam 3 razões importantes para você ter essa entrevista com dicas bem estruturadas e desenvolvendo ela de uma forma talvez um pouco diferente daquela que você faça. A primeira, então, desses 3 pontos é que isso valoriza tremendamente o seu atendimento. Você vai fazer um atendimento um pouco diferente daquele tradicional que a gente costuma fazer porque foi assim que a gente aprendeu na pós-graduação ou na faculdade, ou a gente acabou moldando na nossa prática com os nossos pacientes uma forma de abordar as pessoas e de iniciar a conversa ou de iniciar o atendimento. Mas quando você tem uma entrevista diferente, você consegue valorizar o seu atendimento e aí você quebra uma barreira muito importante que limita muitos colegas, que é você cobrar consulta. Por quê? Porque quando você não tem isso estruturado, parece que você está fazendo um favor para o paciente. Parece que você vai dar a famosa olhadinha, que todos nós odiamos isso, né? Mas a gente precisa saber como fazer. E o primeiro passo para você fugir dessa história da olhadinha, de que você está, parece que fazendo um favor para o paciente, é justamente você começar pela entrevista antes de passar ele para a cadeira, fazendo isso de forma estruturada. E aqui, gente, claramente, assim, ó, em bom português, isso não é enrolação de maneira nenhuma. Você não está fazendo isso para aumentar o tempo do paciente de consulta, para ela parecer que é mais legal, que é mais longa. Você está fazendo isso porque você precisa dessas informações. E a melhor maneira de você colher essas informações é conversando com ele antes de passar para a cadeira. Isso gera o segundo ponto dessas 3 questões que eu quero destacar na nossa conversa de hoje, que é você estabelecer relacionamento. Quem é dentista antigo, ou quem tem dentista antigo na família, eu venho de uma família de dentistas, né? Eu sou a 4ª geração de dentistas da família, os mais velhos, certamente muita gente já ouviu essa expressão. E talvez alguns de vocês aqui até façam assim até hoje. Eles não chamam os pacientes de pacientes, eles chamam os pacientes de clientes.
Certamente alguém já ouviu essa expressão aí, né? E isso foi uma coisa que teve um determinado momento que a odontologia tentou talvez dar ares mais científicos, mais acadêmicos na maneira de tratar as pessoas e passou a chamar de pacientes, até porque a medicina também chama assim, as outras áreas da saúde também chamam assim. Mas olha a diferença de percepção. E por que o meu pai e o meu avô chamam os pacientes que eles atendem de clientes? Justamente por causa desse ponto do relacionamento. Não que eles aplicassem essa história de ter uma entrevista estruturada, mas essa percepção de que você está criando vínculo de relacionamento com o paciente. Quando você está trabalhando com diagnóstico de lesão, essa questão ela é fundamental. Porque o paciente de diagnóstico ele precisa confiar em você. Confiar mesmo, por diversas razões. A principal do ponto de vista dali do diagnóstico, é porque talvez ele tenha que contar coisas para você que ele não gostaria. Talvez ele tenha que contar coisas para você que sejam constrangedoras, ou talvez ele tenha que contar coisas para você que sejam muito pessoais, íntimas, problemas familiares, coisas de relacionamento, que ele não vai ficar à vontade de falar sobre isso, e essas coisas podem ser muito relevantes para o diagnóstico das lesões, das alterações bucais, se você não tiver esse relacionamento. E esse relacionamento você começa a construir justamente conversando nessa entrevista. Então quando você senta para escutar o cara fora da cadeira odontológica, antes de olhar a boca, ele percebe que você está realmente comprometido com o processo diagnóstico do problema, e mesmo que não seja uma queixa de diagnóstico, mesmo que o paciente tenha comparecido para fazer uma restauração, para fazer uma coroa, quando você faz essa conversa, essa abordagem assim, ele vai percebendo. E aí vem o segundo ponto dentro desse segundo ponto, né? O primeiro ponto era valorizar o atendimento e o segundo era esse de relacionamento, essa ligação que é necessária. E aí então você cria um vínculo. E uma noção que a gente precisa ter quando está trabalhando com lesões, com diagnóstico, com essa linha de atendimento, é que esses pacientes, se eles não precisam de você agora, eles vão precisar no futuro. E se eles precisam agora e você resolver, provavelmente eles vão precisar de novo no futuro. Porque são pacientes sujeitos a ter alteração em diferentes momentos da vida. E no momento que você resolve uma situação, ou você às vezes não resolve, mas conduz de forma adequada o caso, e tem esse cuidado, essa atenção no atendimento, você passa a ser a referência para ele. Ele não só vai indicar você, como ele também vai voltar quando ele tiver novos problemas, nas mucosas, basicamente, ou nos dentes, enfim. Então esse vínculo é muito importante, porque você tem que ter a noção, e aí volta, né, a história que chamava de cliente, que esse paciente de diagnóstico ele é um paciente em potencial ao longo do resto da vida, porque a possibilidade dele ter alterações e necessidades na mucosa ao longo da vida, ela é muito grande. A gente, dentista, tem essa noção e esse discernimento quando a gente está falando de cárie, de doença periodontal, que a gente tenta estabelecer esses vínculos para que o paciente retorne quando tiver novas necessidades. Em algumas especialidades isso não é tão claro assim, isso não se aplica assim tanto. Mas quando você percebe isso, você percebe que esse ponto é muito importante para que você tenha sucesso no processo de diagnóstico, que é como a gente vai evoluir a seguir. E aí a terceira questão muito importante nessa jogada aqui é você entender que essa conversa diferenciada ela faz parte do seu diagnóstico diferencial. Porque é aqui que você vai começar a estabelecer a sua conduta de diagnóstico, o seu pensamento, orientar o seu diagnóstico diferencial naquilo que ele está contando para você. Então olha só, são 3 pontos importantes de a gente lembrar quando vai sentar para conversar com o paciente. Então, o primeiro é que você está valorizando o atendimento, isso agrega valor, isso vai quebrar a barreira de você cobrar consultas. Você está estabelecendo um relacionamento com o paciente, essa ligação é necessária para que ele seja sincero na evolução da conversa, na evolução do caso, e você começa a trabalhar a questão do diagnóstico diferencial
baseado na história que ele vai lhe contar. Um ponto muito importante é a dinâmica desse processo, né? Já citei, você não deve fazer essa conversa com o paciente sentado na cadeira, que é um ambiente opressor, então você precisa ter uma cadeira fora para conversar com o paciente. Seu consultório é bacana, sofisticado, você vai conversar com ele no escritório. Se você está trabalhando na unidade básica, tem pouco espaço, a área é mais restrita, o consultório é mais simples, não tem problema nenhum nisso. Basta que você tenha uma outra cadeira. E o legal até é que essa cadeira nem seja na frente da sua mesa, mas seja do lado. Justamente para que você tenha uma barreira a menos na frente, para que você possa estabelecer uma conversa assim, franca e sincera, para que o paciente seja autêntico naquilo que ele vai lhe contar. Um dado muito interessante, importante da gente saber, assim, se você está falando de clínica médica, 80% dos diagnósticos em clínica médica, eles são baseados na anamnese. Eles são baseados justamente nessa conversa com o paciente. Então, prepara o ambiente para fazer isso. Se você trabalha numa clínica que tem bastante volume, você tem limite de tempo de atendimento, você vai ter que aprender a administrar isso, mas é importante você ter esse momento lá. E se não é um paciente novo, Maurício? O paciente consulta comigo há um tempão e agora vou fazer essa conversa, essa entrevista de novo, eu nunca fiz, o cara vem aqui há 10 anos. Justamente é a oportunidade de você sentar com ele e conversar e dizer, olha, precisamos atualizar seus dados, precisamos saber mais de você. E para atualizar seus dados, a gente precisa conversar aqui do lado, né? Ou nesse outro ambiente aqui, ou aqui na cadeira, para que você me conte mais sobre a sua vida em pontos específicos que eu vou querer saber. Bom, aí tem aquela história assim, né, que a gente tem um afã de já olhar a lesão e querer saber direitinho, e às vezes, já querer ter o diagnóstico, as pessoas pedem ajuda e eles mostram pra gente uma foto, manda foto assim do paciente, né, como se fosse adivinhação. E a gente tende a reproduzir isso no consultório, né, a olhar para a lesão e tentar adivinhar sem conversar, e é justamente esse inverso que eu estou tentando explicar. Então o primeiro passo, antes do paciente, às vezes o paciente quer mostrar ali na conversa, na cadeira, ele já puxa o lábio, não, porque é uma coisinha que ele diz, não, mas eu quero saber da tua história antes. Como a gente começa essa conversa? Essa é uma das barreiras importantes também. Muitas vezes a gente não faz isso porque a gente não sabe como dar a largada. Como é que eu vou dar a largada nessa conversa, né? Se o paciente não me disser qual é a queixa principal, e aí eu já atropelo o processo. Calma, gente. Você começa com uma pergunta aberta, daquelas do tipo assim, o que aconteceu contigo, por que você está me procurando, como eu posso te ajudar? E aí ele vai iniciar o contato, a contar a história dele, e você vai pautando essa conversa aí com questões fechadas. E você vai orientando de acordo com aquilo que você precisa saber mais a respeito da patologia em si. Se você nunca fez essa entrevista assim de forma separada, com o paciente sentado ali na outra cadeira, não na cadeira odontológica, as primeiras vezes que você vai fazer isso, é natural que você tenha um pouco de dificuldade e que você até se sinta um pouco perdido para fazer isso. Mas o grande desafio é começar a aplicar isso imediatamente, justamente porque você vai perceber aqueles 3 pontos que a gente começou conversando lá no início e quanto isso pode impactar no teu consultório. Você vai querer saber, então, do tempo de evolução, da história, vai entrar na história médica na sequência. E quais são aqui, então, 2 armadilhas importantes que acontecem. A primeira é quando você se furta de fazer essa conversa e transfere essa anamnese para um formulário, para uma folha que você simplesmente entrega para o paciente preencher ou marcar a cruzinha ali, aonde naturalmente ele vai pouco valorizar aquilo, justamente porque nós estamos pouco valorizando aquilo, porque estamos entregando algo para que ele preencha e não seja uma conversa franca, verdadeira. Eu preciso ter, quando eu quiser levantar a história médica desse paciente, uma lista de todas as doenças que eu vou ter naquela ficha lá, de maneira nenhuma, porque você vai orientar a sua conversa de acordo justamente com as respostas iniciais que ele for dando para você.
Então não adianta você perguntar 150 doenças diferentes para o paciente, se ele tem ou se ele não tem, se ele nem entende ou não sabe o que é cada uma daquelas situações. Tem situações que a gente é obrigatório perguntar. Na sequência a gente vai falar delas. Mas você precisa inventariar se ele tem problemas de saúde conhecidos, que ele faz tratamento, e aí as pessoas respondem que não, né? E aí vem uma armadilha importante. Ah, você tem algum problema de saúde? Não. Você toma algum remédio todos os dias? E aí ele vai dizer, eu tomo losartana, hidroclorotiazida, metformina. Então, o cara é hipertenso, diabético, e ele disse que não tinha nenhum problema de saúde. Isso acontece toda hora. E por que isso acontece toda hora? Isso acontece toda hora porque as pessoas que estão medicadas, elas têm a sensação de que elas estão saudáveis, que elas estão bem. E é justamente por isso que elas tomam a medicação, né? Para viver bem, para se sentir saudáveis. E aí, se você entrega aquela folha, é muito natural que ele responda aquilo também de uma forma muito rápida, muito descomprometida. E quando você está fazendo a entrevista, você tem a oportunidade de justamente retomar esses pontos. E aí ele vai dizer, eu tomo um remédio para pressão, sabe o nome? Não sabe. Bom, a gente precisa saber, então vai ter que ligar ou trazer na próxima consulta. E qual é a sacada aqui? Então ele disse ali 2, 3 remédios, você conta nessa entrevista quantos remédios ele lhe disse e devolve para ele. Olha, a senhora me falou aqui que toma 4 medicações diferentes todos os dias. É isso mesmo? São 4? Aí a pessoa sabe quantos comprimidos diferentes ela toma todos os dias. E aí você vai fechando essa questão do inventário de saúde sem dar aquela folhinha e sem pedir também que a sua secretária faça isso. A secretária ela deve colher os dados de identificação do paciente. Endereço, telefone, data de nascimento, essas coisas. Essas outras informações, elas devem ser colhidas por você justamente por o segundo daqueles 3 pontos que nós comentamos, que é criar o vínculo. E esse vínculo ele se cria justamente você demonstrando essa preocupação com a saúde dele. E não só com aquele problema inicial, porque também todos nós sabemos que isso vai repercutir nos procedimentos que a gente vai realizar no paciente. Então a gente precisa ter essa noção clara. Outro ponto importante é você perguntar se ele teve internação hospitalar. As pessoas às vezes dizem, não tem problema de saúde, não tomo remédio nenhum, fez alguma cirurgia, às vezes as mulheres fizeram esterectomia, uma cirurgia grande, aberta. Se sabe, por exemplo, que a hepatite C ela tem um grande risco de transmissão hospitalar em grandes cirurgias. Então é um ponto importante, daqui a pouco o seu paciente vem com manchas brancas na boca, generalizadas. Você pode suspeitar de líquen plano, que dá manchas brancas generalizadas, mas o líquen também ele pode ter relação com a hepatite C e o seu paciente tem lá na história dele uma cirurgia grande, fez uma laparotomia, ou teve um acidente de trânsito e aí precisou ser operado na emergência de trauma. Então ele é um paciente que tem mais risco para isso, pode ser um ponto a mais para você investigar. Isso você só vai conseguir pautando justamente nessa conversa que você vai tendo com o paciente. Algumas vezes, e também todo mundo já passou por essa experiência, né? Aquela conversinha que é bem curta, né? Você faz um monte de perguntinhas assim para o paciente e tudo é não, 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 não. Ele não teve nada, ele não toma nenhum remédio, ele não tem história médica, ele já tem alguma idade, e aí vem a pergunta crucial para você fazer para o seu paciente. Você costuma ir ao médico, você faz check-ups, faz revisões. Bom, aí se ele disser que não, atenção, ele pode ter um monte de problemas de saúde e não sabe, justamente porque ele não consulta. Aí você precisa pedir uma avaliação médica? Não, você não precisa, dependendo do que você vai fazer, Claro que daqui a pouco você vai instalar 10 implantes nesse paciente, 15, vai ser um procedimento grande. Então, pondere de acordo com o porte que está sendo feito, se isso vai ser necessário ou não. Mas atenção também, com essas pessoas de mais idade, que a história delas é 0, mas elas também não costumam consultar. Elas também não costumam ir a médico e fazer essas investigações. E aí, quando você está fazendo essas perguntas na entrevista, você precisa separar a questão se o paciente internou por causa de internação clínica ou cirurgia. As pessoas não entendem isso como a mesma coisa. Então você pergunta, olha, você já fez alguma cirurgia?
Aí ele vai te dizer, às vezes quando você pergunta se ele já baixou no hospital, ele acaba contando as internações cirúrgicas. Mas é importante você ter esse discernimento do detalhe. Não fique feliz com respostas evasivas, né? Às vezes o paciente ele é um pouco hostil nas perguntas, né? Às vezes ele parece não ter muita paciência de responder e justamente essa entrevista é para trazer ele para o nosso lado, para quebrar essa barreira. Cabe a gente explicar, né? Só olha, a gente está perguntando isso porque você vai fazer uma extração de dente e se você toma tais e tais medicamentos, você pode sangrar demais. E aí quando o paciente sabe a consequência de ele não dizer ou de ele não informar, ele compreende muito melhor. Aliás, essa é uma dica também para você vincular o seu paciente para as reconsultas. Se o paciente tem uma alteração de boca que vai precisar de muitas reconsultas, é muito importante que você explique para ele quais são as possíveis consequências se ele não fizer as reconsultas. O que se pode esperar da evolução da doença dele caso ele não faça as reconsultas com você, caso ele não faça as consultas de acompanhamento. Então esse mesmo tipo de explicação você pode usar ela na entrevista. Olha, a gente precisa saber seus medicamentos, porque você vai fazer uma extração, vai fazer um implante, vai fazer uma raspagem subgengival, e isso pode ter complicações se a gente não souber as medicações que você está usando. E as respostas evasivas, elas também acontecem quando você faz perguntas de tempo, né? Sabe quanto tempo você está com essa mancha aí? Essa faz tempo. Poxa, não tem resposta pior que essa, né? O paciente dizer que faz tempo, porque o faz tempo é subjetivo. Para você, tempo pode ser um mês, para o paciente pode ser 1 ano, ou 10, ou 15. Então a gente precisa quantificar essa informação também, e a dica importante aqui é você relacionar com fatos. Se ele diz que faz muito tempo, né? Coloca nas datas importantes primeiro, assim, sai há 1 ano, não, faz muito mais, tá? Mas aí relaciona com casamento, formatura, antes ou depois de nascer os filhos. Se esse prazo é mais curto, então com as datas comemorativas, como Natal, Páscoa, Ano Novo, foi antes do Natal, foi depois do Natal, antes do verão, depois do verão, aí as pessoas conseguem pautar melhor essa informação. Isso é muito importante, pessoal. Você perguntar do tempo de evolução da patologia é uma grande pista para o seu processo diagnóstico. Você vê um paciente que tem uma manchinha escura na gengiva, uma manchinha escura no assoalho da boca, na bochecha, e aí você tem aquela preocupação grande que talvez seja um melanoma. Vai ser muito pouco provável, porque é muito raro, mas se naquele paciente está acontecendo, é 100%, né? A chance que você tem de salvar a vida de alguém. Pensa bem como isso tem impacto. A chance que você tem de salvar a vida de alguém. E aí você pergunta para ele quanto tempo tem a manchinha. Diz assim, essa manchinha, que eu saiba, tem 5 anos. Esquece, né? Esse não vai ser esse que você vai salvar a vida. Porque se aquela manchinha tem 5 anos de evolução, de maneira nenhuma pode ser um melanoma. Porque melanomas evoluem muito rápido. Ele tem que ter meses e ele fica muito maior em poucos meses. Isso vale, então, para todas as lesões que o paciente tem. As lesões que têm um longo tempo de evolução, você precisa ficar muito menos preocupado. Você vê uma mancha branca e às vezes fica muito assustado, pensa que pode ser uma leucoplasia, e a possibilidade da leucoplasia evoluir para uma lesão maligna, ela é pequena, mas ela existe, então a gente tem que sempre ter respeito pela lesão, mas acontece que se aquilo lá está lá há bastante tempo, você pode ir com calma no seu processo diagnóstico, no seu processo de condução do caso, porque o tempo é uma questão muito importante nessa sua avaliação do caso que você está tratando. Então não se contente quando o paciente dá essas respostas evasivas, né? Você precisa quantificar isso aí. E o fumante, então, ele é um cara que adora dizer isso, né? Você fuma e diz assim, fuma, quanto tempo? Faz muito tempo. Não, cara, muito tempo a gente precisa definir quando é que é. Quando é que você começou a fumar? Você começou a fumar, você estava no colégio ainda, namorava com seus pais, você já tinha casado e tal. Por que a gente precisa saber isso na questão do tabagista? Porque quanto mais tempo ele fuma, mais tempo ele está exposto aos agentes carcinogênicos do cigarro. E esse é um paciente que a gente vai ter que ver ele, talvez, em intervalos menores de tempo, porque ele tem mais chance de ter lesão. Quanto mais áreas de leucoplasia você tiver no lábio, mais atenção você tem que ter com o seu paciente. Então, olha só,
Se o seu paciente está com uma leucoplasia no lábio, esse é um paciente que você tem que cuidar muito bem dele. Você precisa incluir ele no esquema de consultas de retorno, e se aquela lesão começar a crescer, mudar de aspecto, ela ulcerar, talvez já esteja indicado você fazer uma biópsia. A simples presença da mancha branca ali no lábio não é um indicativo de que você tenha que imediatamente fazer uma biópsia. A dica principal ali é você tocar na lesão, você palpar ela e sentir se ela tem áreas endurecidas e você sentir se a superfície dela é rugosa. Então o seu exame aí, nesse caso, não é só você olhar para a mancha branca, mas é você também manipular a região ali. Você saber do paciente se ele já tinha percebido essa mancha branca, você saber dele esse tempo de evolução da mancha branca, e usualmente ela pode estar relacionada a dois principais fatores: ao tabagismo, e com muita frequência ela está no lugar onde o paciente descansa o cigarro, porque as pessoas têm o costume de colocar o cigarro sempre na mesma posição, então verifique isso. E uma outra possibilidade é a exposição solar. O Brasil é um país muito ensolarado, então é muito frequente nós temos pacientes com essas manchas brancas no lábio. E aí, como é que você vai manejar esse caso? Bom, você precisa aconselhar esse paciente sobre a exposição solar e você precisa incluir ele no esquema de consultas de retorno. Bom, vai ter que consultar periodicamente, você precisa dizer isso para ele, porque ele tem uma lesão potencialmente maligna. Vai virar câncer? É imprevisível. A possibilidade é grande? Não é grande, mas ela existe. E porque essa possibilidade existe, esse paciente precisa ser cuidado, precisa ser monitorado. Então é muito importante você fazer esse esquema de acompanhamento de prevenção. Você tem que associar mais de uma forma de proteção para ele. Então ele tem que usar proteção química, mas ele também tem que usar chapéu, boné, enfim, tem que usar uma proteção mecânica, algo que impeça a exposição do lábio dele. Então, assim, você precisa ter uma conversa sincera com ele, né, franca? Olha, o senhor tem uma lesão aqui que agora, nesse momento, ela, tranquila, não dá para dizer, né? Mas ela está no melhor momento da gente descobrir ela. Porque, com o passar do tempo, ela pode se comportar mal e ela pode evoluir para uma lesão grave. Você tem que ter muito cuidado aqui, né, nas consultas de retorno dele, se isso não ulcerar. Se isso ulcerar, você pode até tentar reverter o processo com uma pomada cicatrizante, mas por pouco tempo. Você pode usar uma pomada cicatrizante por um prazo de 1 a 2 semanas. Se não tiver diferença e tiver ulcerado, bom, aí não é mais o cartão amarelo ou a luz amarela do painel que acendeu. Agora acendeu a luz vermelha. Então, a questão do tabagismo é muito difícil as pessoas parar de fumar, isso não é fácil. Então, qual é a alternativa? É justamente o paciente consultar com um profissional para fazer esse acompanhamento. Imagina, isso é uma coisa que a maioria dos colegas assim, não percebe, essa oportunidade de atendimento, que os pacientes que são tabagistas precisam de acompanhamento permanente. E é justamente por isso que você tem que fazer essa pergunta na sua entrevista, né? Você não está perguntando se o paciente fuma por curiosidade, né? Só para saber dos hábitos dele. E o volume que ele fuma e há quanto tempo ele fuma, porque aí você tem a ideia desse tempo de exposição. Isso não é porque você é curioso e quer saber. Não, é justamente porque isso vai te dar os parâmetros para você fazer o seu esquema de reconsulta para esse paciente. E aí, olha só, né? Dica de entrevista de novo, né? Não pergunta para o paciente se ele parou de fumar e nem se ele reduziu. Primeiro porque muito provavelmente ele não parou. E segundo, se você perguntar se ele reduziu o cigarro, ele vai dizer que sim. Ah, estou fumando menos, doutor. Não. Na primeira consulta, você perguntou para ele quanto ele fumava. Quanto você fuma por dia? Aí, às vezes eles também dizem que não sabem, né? E aí a pergunta que você faz é quanto tempo dura uma carteira. E aí você faz a conta, né? Uma carteira tem 20 cigarros, é fácil de saber. Aí você tem lá essa informação da sua entrevista inicial lá. Então você sabe que ele está fumando tantos cigarros por dia. Quando ele voltar nessa outra consulta lá, você pergunta para ele quantos cigarros você está fumando por dia. Então não pergunta se ele reduziu e não pergunta se ele parou. Pergunta quantos cigarros ele está fumando agora. E aí ele vai te dar uma resposta que vai ser mais autêntica. E essa pergunta você tem que repetir sempre na sua entrevista,
ou melhor, nas suas consultas de retorno do paciente tabagista que está em controle com você. Quantos cigarros você está fumando? E aí você vai inclusive perceber ao longo do tempo, né, que vai ter uma certa discrepância com alguns pacientes, né? Tem paciente que vai voltar e vai dizer para você assim, né, na outra consulta, dali 60, 90 dias, ele vai dizer para você assim, ele fumava 20, tá? Só pra gente ter um exemplo. Ele fumava 20, aí você pergunta, quanto você está fumando agora? Aí você diz, eu estou fumando 5, doutor. E é mentira, porque na outra consulta, depois que passar 2, 3 meses, ele vai esquecer que ele disse que estava fumando 5 e vai dizer para você que está fumando 10, 15. Então você sabe que aquela resposta lá antes, ela estava errada. E também assim, não tem sentido você contrapor o paciente nessa. Tá, mas tu estava fumando 5, agora está fumando 15. Não, a gente sabe como é que as coisas são, né? Isso é só um sinal que você tem que ser mais cuidadosa e talvez diminuir um pouco o intervalo de consultas dele. As alterações que fazem o tumor aparecer, elas são genéticas. Então, essas alterações que ele acumulou, elas não desaparecem se ele parar de fumar agora. Então, mesmo que aquela mancha branca suma, lá no DNA das células, ela tá impressa essa alteração lá. Por isso você vai precisar continuar monitorando ele. Às vezes o paciente para ti que parou de fumar e está com a carteira no bolso da camisa aqui, né? Aí tu pergunta, parou de fumar? Não, parei, doutor. Mas essa carteira aí no bolso, o que é? Você está só levando cigarro para passear? Né? Então a gente tem que ser ardiloso também, né? Ou ele diz que parou de fumar e além da ponta dos dedos, a língua, né? Fica essa borrosa, amarelada. O paciente conversa contigo, tá com o hálito do tabagista, né? E às vezes tu até sente o hálito da pasta de dente e do cigarro junto, né? Porque não é fácil de tirar aquilo. Então não conflita o paciente, que não tem porquê, né? Mas enfim, anota isso e considera isso para você programar suas consultas de retorno. É muito importante essas informações ali, deixa registrado isso na ficha para você poder fazer usar isso como critério para você ponderar de quanto em quanto tempo você vai tratar essas recorrências. Mas a rigor, gente, né? Então, essa pergunta do tabagismo, ela não está lá na sua entrevista por curiosidade, ela tem que estar incluída lá justamente para que você faça essa proposta de acompanhamento para o paciente. Quais são aquelas questões da entrevista que você não pode deixar passar do seu paciente? Primeiro assim, que também não é curiosidade, tá? Faz parte do seu protocolo de atendimento para você ter mais pacientes, ter mais atendimentos na sua cadeira. São as doenças de boca recorrentes, que é algo que normalmente a gente não costuma perguntar para o paciente, né? Você faz herpes de vez em quando, faz afta de vez em quando, e você informa para ele que tem tratamento para isso. Olha, se você faz herpes, você não precisa ficar 14 dias com a evolução da lesão, perder seus compromissos e ter dor intensa. Então informe para o seu paciente que você é capaz de fazer esse tratamento e abreviar isso. A mesma coisa para a afta. Como é que você vai tratar? Bom, tem mais de uma maneira de tratar. Você pode tratar com medicamento, você pode tratar com laser terapia, enfim. Mas se você não tem o laser, você trata de forma medicamentosa. Mas você tem o que oferecer para o seu paciente, e por isso na sua entrevista é importante você perguntar se ele tem história dessas lesões bucais recorrentes, que elas não têm cura, mas elas têm tratamento e você pode tratar. E por isso também que essa pergunta do etilismo, do consumo do álcool, ela não está na sua entrevista por curiosidade, né? Você saber se o paciente gosta de beber ou não. Não, cara, porque isso é um cocarcinogênico. E daqui a pouco ele não fuma, mas ele usa outras substâncias que podem atuar como carcinogênicos, ou ele pode começar a somar vários cocarcinogênicos. E aí chega um ponto que acaba induzindo a formação tumoral. O paciente que tem prótese total, parcial, removível, você também precisa avisar ele das possibilidades de lesões, informar e que essas lesões podem ser tratadas. E vê bem, gente, tudo isso está vinculado com aqueles 3 pontos do início da nossa conversa de hoje. Quando você cria um vínculo com o paciente, você faz essa entrevista, então, olho a olho, que você agrega valor, o paciente percebe essa diferença e você está, na verdade, plantando para colher esses atendimentos no futuro. E é isso que a gente quer dizer quando a gente fala fazer estômato no mocho, fazer estômato inserida na prática clínica. É você perceber essas situações do paciente e você dizer para ele também que você pode fazer esses acompanhamentos e esses tratamentos. Mas aí tem algumas armadilhas importantes ainda da questão do estado de saúde geral,
que você não pode deixar de perguntar nessa conversa aí, que é a questão dos pacientes que são anticoagulados ou usam antiagregantes plaquetários. Então, se o cara diz que tem stent, válvula cardíaca, gente, essa é uma população que cada vez aumenta mais. Antes, o paciente cardiológico era um paciente que vivia poucos anos. Hoje, poucas vezes são feitas cirurgias abertas, né? Tem muitas técnicas minimamente invasivas que colocam stent, faz cateterismo, e muitos desses pacientes estão anticoagulados. Então você precisa saber decifrar a medicação. Se o paciente na entrevista lá diz uma medicação que ele não sabe bem o que é, e você também não, olha, consulta no Google na hora, não fique em dúvida. Os pacientes que usam AS diariamente, às vezes eles valorizam pouco o AS. Às vezes eles fazem terapias anticoagulantes com substâncias naturais como ginkgo biloba, alho. Essas coisas interferem na agregação plaquetária. Vê que são duas coisas diferentes. Uma coisa é o anticoagulante, que interfere nos fatores de coagulação, e outro é o antiagregante plaquetário, que não deixa as plaquetas grudarem, que é o caso do AS e do ginkgo biloba. Então pergunta isso sempre com muita clareza para o paciente. Se você está na dúvida lá na lista de medicação dele, pergunta objetivamente. Você usa AS infantil todos os dias? Já usou, não usou? Porque tem pacientes relativamente jovens, com 38, 36 anos, que estão fazendo profilaxia já utilizando o AS. E a ginkgo biloba ela dá um efeito de antiagregação plaquetária tão potente quanto o AS, e às vezes os pacientes acham que estão tomando uma vitamina, né? Ou porque é algo natural, não tem problema. E você faz a extração, não para mais de sangrar aquele alvéolo. É muito importante esse cuidado prévio. Então, essa é uma questão. A segunda questão são os pacientes que usam os bifosfonatos, os alendronatos, porque essa medicação interfere na plasticidade biológica do tecido ósseo, na renovação, na reabsorção e neoformação do tecido ósseo. Então são pacientes que têm um risco muito significativo para a osteonecrose, se for feito algum procedimento invasivo, do tipo exodontia, instalação de implantes, raspagem subgengival. Então você precisa saber qual dos bifosfonatos ele usa. Isso é usado para prevenção de osteoporose, portanto é amplamente utilizado. É utilizado em metástases metástases ósseas de câncer, mas isso é um número muito menor de pacientes. Pacientes que têm lesões fibroósseas benignas também usam esse tipo de medicação. Você precisa determinar qual tipo, porque eles têm potências muito diferentes. E o terceiro desse grupo, pessoal, são os pacientes bariátricos, os pacientes que se fizeram cirurgia bariátrica. Por quê? Porque interfere a absorção intestinal do cálcio, vai ter alteração na cicatrização também. Então essa é uma pergunta que tem que estar lá na nossa anamnese, né? Você já perguntou, espero, para o paciente se ele fez alguma cirurgia. História familiar é importante também, né? Porque muitas doenças elas podem ter um padrão genético, então pergunte para o seu paciente também a história familiar dele, para que você consiga determinar isso com clareza e saber da evolução do processo.